O YouTube está saturado, tem muitos canais, tem muita gente falando sobre o mesmo assunto que o meu. Fica muito difícil ocupar espaço, publicar alguma coisa, porque todo mundo já publicou sobre as coisas que eu gostaria de publicar. As desculpas vão surgindo todos os dias, eu recebo milhares de comentários e até e-mails, mensagens de pessoas relatando as mesmas questões. Será que ainda dá para fazer sucesso no YouTube? Será que ainda dá para alavancar um canal? Tem muita gente criando canal no YouTube sobre todos os assuntos. É impossível ter uma ideia original. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas para você pensar se será que o YouTube realmente está saturado? Será que todo mundo já falou tudo o que tinha para falar sobre o assunto que eu gosto? Se eu fosse pensar assim, eu já tinha desistido do meu canal. Eu vou até te mostrar alguns dos meus concorrentes e você vai ver como o meu nicho é extremamente difícil e como que o seu nicho também é extremamente difícil, mas tem espaço para quem quiser tentar. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. A concorrência realmente na internet está cada vez maior em praticamente todos os nichos. Quanto mais o tempo passa, mais pessoas têm acesso à internet, têm acesso a tecnologias bem mais baratas do que há alguns anos atrás, que permite que essas pessoas publiquem conteúdo. Isso vale especialmente para o YouTube. Até 3, 4, 5 anos atrás, você tem um celular que gravava em Full HD, 1080, era difícil, era caro, e não adianta só ter o celular que grava, você também precisa ter uma internet que permite enviar os dados, publicar os vídeos, editar os vídeos, e aí qualquer celular não serve, qualquer computador não serve. Tem muita gente produzindo conteúdo para o YouTube agora, mas ainda não está saturado. Se você observar, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu nicho, do meu assunto, para você entender qual é o nível de competitividade. E eu vou te mostrar aqui talvez 10, 15 canais que estão disputando o mesmo público-alvo que eu, a mesma atenção que eu e falando dos mesmos temas que eu. Só que tem uma diferença entre eles e o meu canal e que ainda me faz acreditar que existe espaço para crescer e sim, eu estou crescendo. E você vai descobrir também dentro do seu nicho, do assunto que você quer, que realmente ainda tem espaço. Guarda bem o que eu vou te falar aqui. É um exemplo bem simples. Sabe quando você compra alguma coisa nova, você tá de olho em algo novo, ou você descobre algo super interessante, uma série de TV, ou um livro, um quadrinho, qualquer coisa que seja, de repente todo mundo tá falando sobre as mesmas coisas que você, todo mundo curte as mesmas coisas que você, e você começa a se cercar de gente que gosta das mesmas coisas que você, e você fala: poxa, todo mundo sabe disso. E quando você se depara com alguém que não sabe, você fica surpreso. Poxa, tá todo mundo falando disso. É porque a gente cria uma bolha em torno de nós que faz a gente acreditar que todo mundo curte as mesmas coisas que a gente, que todo mundo assiste as mesmas coisas que a gente, porque a gente só fala com pessoas que curtem e gostam das mesmas coisas que a gente, que consomem as mesmas coisas. Eu navego no YouTube todo dia pesquisando sobre produção de conteúdo, marketing digital, como ganhar dinheiro na internet, todas as técnicas de otimização para o YouTube. Como eu pesquiso isso bastante, o YouTube me sugere milhares de canais todos os dias. E isso deve acontecer com você também. Você gosta de um assunto, você pesquisa bastante sobre isso, e o sistema do YouTube vai te bombardear com muita informação sobre esse tema e faz você acreditar que todo mundo está falando sobre aquilo, que todo mundo gosta daquilo e que já existem milhares de canais sobre aquele tema e que não tem espaço para você. Dá só uma olhada. Esses aqui são só alguns dos meus concorrentes e você provavelmente conhece todos eles e veja a dificuldade, porque o meu público conhece os meus concorrentes, o meu público sabe quem são essas pessoas, consomem conteúdo deles, assiste o vídeo dessas pessoas todos os dias. E olha, eu tô te mostrando só alguns, porque se eu ficar aqui eu vou fazer uma lista interminável. Eu devo seguir quase 200, sim, quase 200 canais que falam sobre como crescer no YouTube, como desenvolver o seu canal na plataforma. E eu poderia pensar: tá saturado, é impossível ocupar espaço dentro do YouTube com tanta gente falando sobre isso. Mas tem um segredo, tem algo que você precisa analisar.
o nicho, o assunto, pode até ser o mesmo e ser similar ou complementar, porque muitos desses canais que falam sobre YouTube também falam de outros temas, ou falam sobre o YouTube com outro viés, com outro olhar. Os assuntos são iguais ou complementares, essas pessoas tratam do mesmo nicho que o meu, só que tem uma diferença. A principal diferença é o público-alvo. O conteúdo, o nicho é o mesmo, mas o público e a maneira como eu abordo o meu público é diferente. Você conhece o meu canal? Comenta aqui embaixo. Você sabe a diferença do meu estilo para o estilo de todos os outros canais. Você é o meu público-alvo e gosta do meu conteúdo e provavelmente até consome o conteúdo de outros desses canais que eu te mostrei aqui e acaba preferindo um ou outro. A gente tem nossas preferências. Dentre todos esses que eu mostrei e outros que eu nem mostrei ainda, tem os meus preferidos. E tem gente realmente muito boa produzindo conteúdos extremamente interessantes, super didáticos. Alguns fazem escolhas de serem um conteúdo mais voltados para dicas rápidas, focados num público mais jovem. Outros são focados mais na questão do negócio. Algumas pessoas têm um estilo mais alegre, entusiasmado, diferenciado. Outros caras estão voltados para pensar apenas em como tirar o máximo de proveito dessas ferramentas para outras plataformas e outros negócios. E eu poderia ficar aqui citando infinidades de possibilidades diferentes. O meu conteúdo tem um formato, um estilo e até um público diferente, porque eu desenvolvi o meu estilo para poder me destacar. E eu sei quem são as pessoas que eu gostaria de atingir. Alguns dos meus concorrentes estão focados num público mais jovem, outros estão focados num público de negócios, alguns estão focados em empresas. E o mais importante é a diferença no estilo. Eu assumi para o meu canal um estilo assim mais professoral. Eu não sei exatamente que palavra eu usaria para dizer qual é o estilo do meu conteúdo, mas eu escolhi ter um conteúdo mais denso, mais aprofundado. Às vezes eu até sei que é um pouco mais difícil de entender ou de absorver, porque eu levo tão a sério o que eu estou fazendo que eu não quero passar simplesmente dicas rápidas, eu quero explicar de forma extremamente aprofundada, mas ao mesmo tempo eu tento trazer algo mais didático, mais fácil de absorver, quando você consegue acompanhar todo o meu trabalho. E eu sei que boa parte do meu público é adulto. Meu conteúdo não serve tanto para um público tão jovem, perto ali dos seus 13 até os 25 anos de idade. O meu público-alvo tem mais do que isso. Tem em torno de 35 anos. Não significa que eu não quero que outras pessoas assistam. Significa que eu tenho claro qual é o estilo de conteúdo que eu produzo, como é o conteúdo que eu quero passar para as pessoas, qual é o formato, a linguagem que eu vou usar e a maneira que eu vou trazer essa informação. Você pode até ver que muitas vezes eu trago conteúdos que são parecidos com o que os meus concorrentes estão fazendo e eles também fazem conteúdos parecidos com o que eu estou fazendo. Só que a maneira de apresentar, de aprofundar, de abordar aquelas questões mostra um diferencial completamente distante entre um estilo e outro. O que você tem que olhar para o seu canal é saber exatamente por que alguém vai assistir os seus vídeos. Eu devia ter começado com essa questão, mas aí eu acho que você não ia entender todo o contexto do que eu tô falando e muita gente acaba abandonando o vídeo logo nisso. Tem gente que abandona os vídeos lá pelos 3, 4 minutos e aí não absorve tudo o que eu falei. Eu sei porque o meu conteúdo ele é denso, ele é difícil. Eu tenho uma retenção até boa, perto ali de 40%, 45%. Só que eu sei também que para entender com profundidade o conteúdo que eu produzo, a pessoa tem que assistir tudo e ela não pode assistir só 1 ou 2 vídeos. Fica outra pergunta para você comentar aqui embaixo. Até porque se você comentar exatamente o que eu tô pedindo agora, é porque você chegou num ponto, eu devo estar perto aí de uns 8, 9 minutos talvez. Se você chegou nesse ponto, você já passou mais do que da metade ou mais do que o volume da maioria. Mas veja bem, comenta aqui para eu saber que você é uma pessoa que aprofunda, que gosta desse meu estilo mais aprofundado, mais denso, mais complexo e que não abandona os meus vídeos antes de entender todo o tema que eu me propus. Eu acabei divagando aqui um pouco, mas a questão que você tem que se perguntar é: por que alguém vai dedicar o tempo dela ao seu vídeo? Por que alguém vai assistir o seu conteúdo e não o de outros canais? E olha só, eu tô falando aqui de concorrência dentro do mesmo nicho, que trata sobre o mesmo assunto.
Mas existe um outro nível de concorrência, porque o seu público-alvo não se interessa só por um assunto. Você não se interessa só por um assunto. Eu não navego no YouTube só assistindo vídeos sobre como crescer no YouTube, ou como trabalhar na internet, ou como ganhar dinheiro na internet. É claro que eu assisto coisas de nerds, eu assisto coisas de tecnologia, eu gosto de assistir vídeos de viagens, eu gosto de assistir um monte de coisa. Isso significa que eu divido a minha atenção com dezenas de outros assuntos e temas que acabam ocupando o meu tempo. O seu público e você também ocupa o seu tempo com outras dezenas de possibilidades e opções, sem contar que existem as redes sociais, as mensagens, o nosso trabalho, o nosso estudo, tanta coisa que ocupa o nosso tempo, e a pergunta é: por que alguém deveria ocupar o tempo dela assistindo o seu vídeo? Todo dia eu me pergunto isso: por que alguém ocuparia o tempo para assistir o meu canal se existem centenas de outros criadores falando sobre as mesmas coisas que eu? Como eu vou me destacar? Como eu vou criar algo diferente, único, que atenda à demanda e à expectativa do meu público-alvo? Se eu sei quem são as pessoas que eu gostaria que assistissem os meus vídeos, então eu tenho que pensar o que agrada a essas pessoas, ou de que forma elas vão absorver o meu conteúdo e preferir o meu canal do que outros. Não porque os outros são ruins, mas porque aquela pessoa se identifica mais com aquilo que eu estou produzindo. Você se identifica mais com o que eu estou produzindo? Porque também tem essa questão. Se você assiste os meus vídeos bem acima da média do meu público, então a média do meu público é em torno de 4 minutos de retenção, quando o vídeo tem 10, 12 minutos. Se você já passou dessa retenção, significa que você se identifica com o meu conteúdo. E você também pode até se identificar com o conteúdo de outros canais que falam do mesmo tema que eu e que têm estilos completamente diferentes, até porque eu me identifico muito com o conteúdo de alguns dos meus concorrentes. Alguns eu adoro assistir e assisto sempre, qualquer coisa que eles publicam. Tô lá inscrito, ativei a notificação e eu quero saber o que essas pessoas estão produzindo. Outros eu assisto só pela obrigação. E tem alguns que eu assisto também, sei lá por que eu assisto, mas a gente acaba assistindo, porque faz parte do meu trabalho, faz parte da minha rotina. Mas alguns eu realmente assisto porque eu gosto, e você também assiste muitos dos seus concorrentes porque você realmente gosta. Admite aí. Agora, o que faz você assistir essas pessoas? É isso que a gente tem que pensar, o que faz alguém querer assistir o meu conteúdo? Nós estamos muito presos nas questões de técnica. Como tem que ser o meu título, a palavra-chave, a pesquisa perfeita, a thumbnail incrível que todo mundo vai querer clicar. Você nem imagina o tempo que eu dediquei para esse vídeo aqui só para eu pensar o título e a capa, porque eu quis fazer a coisa mais chamativa possível. Eu sei, pode parecer extremamente exagerado, mas como eu preciso captar a atenção das pessoas, eu tenho que pensar nessas questões. Eu não estou dizendo que essas otimizações não são necessárias, elas são necessárias. Só que não adianta eu ter uma otimização perfeita se eu não capturar a atenção e se eu não segurar as pessoas por causa do conteúdo. As pessoas só vão ficar dentro do seu canal por causa do seu conteúdo, do seu estilo. E eu falei tudo isso, eu acho que você já entendeu há muito tempo, eu falei tudo isso para você perceber que não, o YouTube não está saturado, porque não tem alguém fazendo exatamente o que você quer fazer com o seu estilo, com o seu formato, focado no seu público-alvo. A questão que muita gente acha complicada é porque precisa de muita persistência, de muita insistência. Você tem que ser frequente, você tem que trabalhar, você tem que produzir conteúdo, você tem que tentar melhorar, escrever roteiro, entender mais sobre o seu assunto, sobre o seu público-alvo, interagir com as pessoas, não só dentro do YouTube, mas nas redes sociais. É complexo, eu sei, sim, é extremamente complexo trabalhar a partir do YouTube e está ficando cada vez mais profissional. O nível de exigência em torno de nós, criadores de conteúdo, hoje é muito maior do que alguns anos atrás. O YouTube de 2012, 2013, que grandes canais surgiram, que hoje tem aí 10 milhões de inscritos, aquele cenário, aquele YouTube já não existe mais hoje. Então não desiste, não desiste. É só você ter o foco certo na coisa certa e não ficar tão focado em existem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa. Não, não existem. Ou todos os dias tem centenas de milhares de vídeos. Sim, existem centenas de milhares de vídeos. Agora começa a trabalhar e pensar por que alguém deveria assistir os seus vídeos. Não desiste. Eu tô aqui para te ajudar a produzir conteúdo para o YouTube, mas essa questão mais motivacional vai depender muito mais de você e não adianta ninguém querer dizer para você o que fazer ou como fazer. A única coisa que eu te digo é:
persista se você acredita no seu projeto, seja frequente e regular, publique com a máxima frequência, com a máxima regularidade possível, estude o seu nicho, estude seu público, aprenda sobre roteiro, otimizações, entre outras coisas. Eu vou deixar uma série de vídeos aqui na tela que eu acredito que vão poder te ajudar a desenvolver mais ainda o seu projeto. E deixa aqui embaixo a sua opinião, eu quero saber muito o que você pensa do meu estilo e do tipo de conteúdo que eu estou produzindo. Eu espero você nestes vídeos, até a próxima.